Meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a uma reunião pública em nossa casa. Alguém pela primeira vez? Só você ou o grupo? Só você? Qual o seu nome? Lídia, seja bem-vinda, Lídia. No verso você tem todos os nossos horários de atendimento, de grupo de estudos, seja bem-vinda. Tá? Nós temos, então, um trabalho hoje à noite dividido em 2 momentos. O primeiro é a palestra com a nossa querida Gabi. Gabi nos falará sobre a parábola dos talentos. E, em seguida, nós temos o passe na Câmara de Passe. Para nós tomarmos o passe, basta aguardar em prece o momento de ser chamado para a Câmara de Passe. Nós temos um aviso que está sendo dado em toda reunião pública, que nossa casa está preparando uma obra para nós termos 2 salões, salões. Eu falei o plural, eu acho que eu falei errado. 2 salas de estudo no 3º andar. E essa transformação de sala de estudo em casa espírita já viu, né? A verba é curta. Então, nós fizemos um livro de ouro. Quem tiver em condições, quiser qualquer tipo de doação, nos ajudará a fazer um drywall, uma separação. Essa separação vai estar com uma fibra de vidro interna, para que possa haver um isolamento de som, com 2 portas. Vai ficar uma obra bem bacana, que a gente espera que nas férias agora da evangelização, a gente consiga fazer. Serão salas para o trabalho da evangelização e serão salas para estudos à noite e outros horários em nossa casa. Nós gostaríamos de pedir que a gente deixe o celular no silencioso, para nós nos concentrarmos bem e para começarmos também bem o nosso estudo dessa noite. O nosso companheiro Elias vai fazer então a leitura da página e a prece inicial. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. A página de hoje é do livro Sementes do Evangelho, Caridade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensamento. Distribui, desse modo, a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo mal. Bem, nesse momento, meus irmãos e amigos, em que a gente vai começar um trabalho dessa noite, né, de olhos fechados, se possível. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectarmos às energias benfazejas dessa casa, que já nos recebeu com carinho, com muito amor, e agradecer. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos de novo. É uma alegria muito grande estar aqui, porque eu gosto muito dessa casa, né? Não é à toa. Sou tarefeira daqui. E uma alegria também pela oportunidade. A cada nova oportunidade, a cada nova chance, eu fico muito feliz e agradecida. E especialmente esse estudo, porque eu vou contar um segredo para vocês. Era uma parábola que eu nunca tinha entendido. Eu li, eu falava assim, esse negócio não está fazendo sentido, mas eu falava, deixa. Até que, como a Tereza pediu para que eu escolhesse uma parábola, e aí, não teve jeito, tive que escolher, fui conversar com a minha irmã, e a minha irmã sugeriu justo essa. Eu falei, poxa, mas eu não entendo muito direito, para mim não faz muito sentido. Ela falou, então, estuda. Aí eu falei, agora sim, agora vai. Então,
eu compartilho essa felicidade aqui hoje com vocês de entender algo que eu não entendia antes. Então, assim, acho que provavelmente muitos de vocês aqui já eram até coisas que vocês já entendiam da parábola, mas eu trouxe um pouco de como era o meu pensamento antes e o que eu consigo compreender agora para dividir, né? Mesmo que não seja esclarecimento para vocês, a alegria desse aprendizado. Então, vamos lá. Aqui, a gente sabe que nesses meses, todos os palestrantes estão falando sobre as parábolas de Jesus. Então, a gente sabe que o Mestre Jesus falava por parábolas, que isso era uma alegoria, que a linguagem utilizada na época, ela era muito densa, né? A escrita fica muito densa. São muitas ideias para serem concisas em uma linguagem muito diferente da nossa. Então, a gente interpretar as parábolas do jeito que a gente interpreta a nossa linguagem, acaba distorcendo um pouco as coisas. É legal a gente lembrar do contexto, é legal a gente lembrar do significado de algumas palavras que mudaram ao longo desse tempo, porque tudo isso pode ajudar a gente. E não só isso. Quando a gente teve a primeira revelação, que foi Moisés, ele falava de um Deus vingativo. Era a imagem que ele trazia, porque era necessário ao povo daquela época. Depois a gente tem a segunda revelação, com Jesus Cristo, que já mostra o Deus de amor. Mas ele veio falar do Deus de amor para nós quando nós ainda éramos mais rudes do que somos hoje. Então a linguagem utilizada também era muito enfática. Ranger dos dentes, né? O fogo do inferno. Então às vezes fica difícil encontrar o Deus de amor no meio disso. Mas é porque ele adequava a linguagem a nós. Quando a gente começa a destrinchar a mensagem, a gente começa a perceber como ela é repleta de amor e bondade. E quem ajuda a gente a perceber isso? A terceira revelação, o Espiritismo Consolador. Porque ele vai nos esclarecendo as leis, vai nos mostrando uma outra forma de enxergar, e aí começa a ficar um pouquinho mais claro. Bom, e ele, respondendo, disse: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, 3, vocês entendam que é 2. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: Entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Toma, eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, os talentos, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas, ao que não tiver, até o que tem
será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí ele está indo para as trevas exteriores e o outro recebendo um talento que era desse servo. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus e ela está também no Evangelho de Lucas. Só que no Evangelho de Lucas, ela está um pouco diferente da do Evangelho de Mateus. Então, eu preferi usar a versão do Evangelho de Mateus, que foi a que eu estudei mais. E aí, a figura que sempre me intrigou era justamente a desse servo que recebeu um talento. Porque eu me identificava muito com essa figura. A gente viu como é que era a parábola, né? Mas olha o que eu entendia quando eu lia. Para mim, a história era assim. Tinha um senhor que distribuiu os talentos. Deu 5 para um, 2 para um, 1 para outro. Já fica estranho, mas a gente fala, tá bom, a riqueza é do senhor, ele distribui como acha que deve. Então, tudo bem, essa parte a gente supera. Aí, tá bom, entregou, o de 5 multiplicou para 10, de 2 multiplicou para 4, o que tinha 1 ficou com medo e enterrou. Aí, ótimo. E aí, quando volta o senhor, o que ele faz? Todo mundo entrega, o que tem um fala. Toma, tá aqui o que é teu, estamos quites. E o senhor vira e manda ele para o inferno. Eu falava, gente, como é que pode? Porque você imagina, se você... Eita, se eu empresto um negócio meu para um amigo meu, e quando eu voltar, ele me entregar inteiro, eu vou ficar muito feliz. Eu vou falar, é isso, obrigada, tá ótimo. E eu ficava, como é que esse senhor condena ele? Ele deu 1, devolveu 1, tá tudo certo. Sabe, eu não conseguia compreender por que tinha que multiplicar. Ainda mais porque era um só. Você imagina, eu entendia a situação desse servo que recebeu um talento. Eu falava, claro, eu também. Um senhor duro, mau, eu vou fazer o quê? Eu vou esconder, vai que eu perco que ele briga comigo. Vou guardar muito bem guardado. E aí, justamente por que a gente se identifica, né? Porque Jesus falava para nós, para o nosso espírito, para os arquétipos que existem no nosso espírito. E aí, quanto mais eu lia, mais esse Senhor parecia rude, mal, e eu pensava, Deus não é piedoso, misericordioso, entende as nossas fraquezas? Cadê tudo isso, né? Devia dar um aconchego lá para aquele que ficou com medo. Mas. Aí a gente começa a ver com mais calma a história. Olha o que o servo fala para ele. Aqui tens o que é teu. E aí, a gente lembra que qual que é a lei, né, que está no livro dos Espíritos? Lei de justiça, amor e caridade. Uma lei só. Tudo junto. E aí, às vezes a gente vê, será que isso é a lei de Talião? O que esse servo fez? Olha, eu te dou 1, você me deu 1, toma 1. Estamos quites. Será que combina muito isso com esse amor? E aí a gente pensa assim, mas está lá no livro dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Está respeitando os direitos dos demais, não prejudicou nada. Está dentro da justiça, será? Mas a gente lembrar de uma outra frase do Evangelho ajuda muito. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque aqui, Jesus está falando para nós como espíritos. Essa parábola é para o nosso espírito imortal. Então, a gente usar o raciocínio da nossa justiça terrena, egoísta, mesquinha, de 1 para cá, 1 para lá, tá tudo quite, tá tudo certo, aí a conta não vai bater mesmo. Porque essa é a justiça do egoísta. Essa é a justiça dos escribas e fariseus. Com essa justiça, a gente não entra no reino dos céus. Porque a lei de amor, ela é a lei da multiplicação. E aí você vai falar assim, nossa, quer dizer agora que toda vez que alguém deixar um negócio comigo, eu vou ter que devolver 2. Não é isso. Não estou falando para a gente aplicar isso dessa forma na prática. Só estou dizendo que esse olhar mais mesquinho ou rude, ou mesmo mais parecido com a lei de Talião, que a gente aplica no nosso dia a dia da vida material, pode não ser o mais adequado para pensar na relação nossa com Deus a respeito dos talentos que a gente recebe. Porque aí é outra lei que ele usa com a gente, é essa lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade.
E a lei de amor é a lei que multiplica, é a lei que cobre a multidão dos pecados. Então ela é uma lógica da abundância, ela é uma lógica um pouco diferente. Mas, isso não sendo suficiente, outro detalhe é que qual era a relação desses dois? Era servo e senhor, não é verdade? Não era essa relação que eu tinha usado para exemplificar, de um amigo me emprestou um livro, eu devolvo o livro inteiro. Não era uma relação de amizade que um emprestou para o outro. Era uma relação de servo e senhor. Quem é o senhor? Deus. Nós somos os servos. Nessa relação existe poder, existe hierarquia, porque Deus é o Todo-Poderoso. Nós não somos todo-poderosos, por mais que às vezes a gente tenha essa ilusão, não é assim. Puxando para os nossos dias, a gente pode pensar numa relação de chefe e funcionários. O que o chefe faz com seus funcionários? Delega encargos, delega funções, que seriam os talentos. E aí a gente pode pensar, esse senhor, ele viaja para longe. Imagina então, nós aqui, todos poderosos, chefes de várias empresas, a gente tem que viajar para longe, se ausentar na nossa empresa, a gente vai deixar a empresa sem chefia? Não. A gente vai dividir os setores, um vai tomar conta de um setor, o outro vai tomar conta do outro setor, você fica com o setor maior, você com o setor, né? A gente divide tudo, viaja. É para eles ficarem parados tirando férias? Não, é para eles fazerem o quê? Continuar a trabalhar. O Senhor foi embora não, né? Viajou. Mas é para os servos continuarem o trabalho. Imagina que nós, voltando da nossa viagem, a gente encontra esse setor andou, outro setor andou, e aquele outro setor lá, o funcionário falou assim, não, ó, fiquei com medo aqui, ó, a gente tirou férias, ninguém fez nada não, tá tudo do jeito que o senhor deixou. Esquisito, né? Não pode? Não pode. Então a gente já fala, de fato, faz sentido então esse senhor ter ficado um pouquinho bravo com ele. E quando a gente vê aqui, essa imagem que parece não fazer sentido nenhum, é porque o talento que está na parábola é uma medida de peso, correspondente à quantidade de água necessária para encher esse recipiente. Era assim que eles mediam o peso dos talentos. Existe talento de prata, talento de ouro, porque o talento é essa medida de peso. Existiam os talentos pequenos, que correspondem a aproximadamente 30 quilos, e os talentos grandes, que correspondem a aproximadamente 60 quilos dos dias de hoje. E o mais comum na época de ser usado era prata. E aí, a gente já começa a perceber então que essa parábola traz uma mensagem para a gente sobre a lei de trabalho. Por quê? O que era o que esses servos deveriam fazer? Que somos nós. Trabalhar. Mesmo nessa ausência do Senhor. E no Livro dos Espíritos, na questão 674, está lá a resposta dos Espíritos, de que o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E na questão 765, Kardec pergunta se por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. E pela resposta, toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é, isso é uma lei da natureza. Se a gente observar a lei da natureza, a gente vai perceber que tudo trabalha. Com tudo trabalha quer dizer que tudo tem uma função útil na natureza. Até os seres inanimados. Até a água trabalha, tem uma ocupação útil, serve a um objetivo. As árvores fornecendo a sombra, tudo está nessa lei de trabalho, é uma lei que está lá na natureza. Nós integramos a natureza e precisamos integrar essa lei de trabalho, porque nós estamos recebendo e nós recebemos talentos do Senhor, para que a gente possa trabalhar com eles e fazer essa multiplicação. Tanto é o trabalho uma ocupação útil, que como ele se refere ao servo, no final ele fala servo inútil, quando ele condena o servo às trevas, porque esse servo não trabalhou. Por isso que ele usa a denominação inútil. E aí, quando a gente vê como é que esses servos se comportaram então perante a lei de trabalho. O que tinha 5, negociou, conquistou outros 5. O que tinha 2, também multiplicou e conseguiu outros 2. Quando ele fala que negociou, fala se foi fácil.
Fala que foi fácil, moleza. Ganhou num dia, conseguiu multiplicar para 5 no outro. Não fala isso. Fala que ele conseguiu 5 de uma vez? Não fala. Será que ele multiplicou, ganhou 1, ganhou 2, perdeu 1, depois teve que conquistar outros? A gente não sabe a trajetória que ele fez até conseguir multiplicar. Se foi de erros, acertos, subidas, descidas, a gente só sabe que no final ele conseguiu multiplicar. Por quê? Ele trabalhou para isso. Da mesma forma o segundo. Mas o que receberam que eu particularmente me identificava muito, e ainda me identifico, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor para ficar tudo resolvido. E aí, olha só, quando ele esconde, o que ele faz? Ele paralisa, ele dá um stop, ele nem tenta, ele nem chega a tentar, ele não pega, vai tentar fazer uma negociação, é difícil, ele desiste. Não, logo que ele recebe, cavou e enterrou. Quando ele faz isso, ele paralisa qualquer possibilidade de crescimento e qualquer possibilidade de frutificação. A não ser que aquilo fosse uma semente, né? Mas não era. Não era semente, porque semente se a gente enterra ainda brota e dá algum fruto. Mas não era. Então ele paralisa qualquer possibilidade de gerar frutos. E aí uma distinção importante. Errar e não tentar. Que a atitude dele não foi a de um servo que foi negociar e errou. Foi a de um servo que nem tentou. Ele se nega ao esforço, se nega deliberadamente ao trabalho. Já não, é estou com medo de perder esse vou parar aqui. Igual o avestruz, né? Que esconde a cabeça na terra. O avestruz esconde a cabeça na terra, se ele não vê, não existe, não tem problema. Ele se nega a essa frutificação também. Aí você fala assim, mas e se ele não sabia que era para fazer isso? Você não sabe se ele sabia, às vezes ele estava com medo, né? Mas ele sabia. Sabe como ele sabia? Olha o que ele fala para o Senhor. Ele fala assim, Senhor, eu conhecia-te. Eu conhecia-te. Então ele sabia qual era a relação. Ele sabia o que era esperado dele. E ele ainda diz mais. Ele fala assim, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Então, ele diz que conhecia, diz que sabia o que era para ele fazer. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos cobrados na medida do que nós temos condição de fazer, na medida do que nós sabemos. Então, se ele fosse um servo que não soubesse que ele tinha que multiplicar e enterrasse para guardar, era um contexto. Mas não é isso. Ele era um servo que diz, eu sabia o que era para eu fazer. Mostrando a importância, assim, da nossa consciência. De como é de acordo com o que nos é dado, de acordo com o que nós já temos, que vem a cobrança, não é algo injusto. Porque é Deus. Ele é soberanamente justo. E aí você vai falar assim, ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Como é que é a lei de ação e reação? A gente colhe o que a gente planta. E de repente, este Senhor ceifa onde ele não semeou. Aí você fala assim, e agora, hein? Cadê a lei? Ali o negligente é outra palavra que ajuda a gente a perceber que o servo sabia o que era para fazer. Que na negligência eu sei o que devia fazer e não faço. Agora, sobre essa parte, né, dos ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, quem tinha os bens? Os bens eram dos servos ou eram do Senhor? Do Senhor. Porque toda entrega deixa a posse temporária com os servos. Quem que faz a semeadura? Os servos. Por isso que ceifas onde não semeaste. Não foi ele que semeou. Foram os servos com os bens concedidos por ele. E depois ele ceifa. Por quê? Ele vem para o ajuste de contas, devolve 10. O servo que tinha recebido 2 devolve 4. O que o Senhor fala para eles mesmo depois disso? Entra no gozo do teu Senhor. Imagina isso. Olha só, ele deixa 5, deixa 2, e quando esses multiplicam por 2, você acha que ele fala assim, toma 20 então e fica aí. Toma, qual que é o dobro de 4? 8. Toma 8 aí e fica tudo certo. Não. Ele vira e fala, entra no gozo do teu Senhor. Então, vem compartilhar as riquezas comigo. A gente multiplica um pouquinho e ele já chama a gente para participar da abundância dele. Olha que coisa bonita.
com aquele pouquinho de esforço que a gente faz, a gente já vai para lá. Isso lembra a gente até de uma outra leitura, porque tanto o que multiplicou para 10 como o que multiplicou para 4 são chamados da mesma forma para o gozo do Senhor. Isso lembra a gente de semana passada, que foi dos trabalhadores da última hora. Que tanto os trabalhadores da 11ª hora como os da primeira hora recebem o mesmo salário. Porque, de acordo com o esforço, sendo que a gente está lá, está disposto, está fazendo o esforço, a gente é chamado para o reino dos céus. Então, mostra como essa não é uma distorção nem da bondade, nem da lei de ação e reação. Porque a ação deles de trabalhar, de produzir, gerou frutos também. Eles escolheram os frutos disso. Bom, mas a gente ainda não está satisfeito. A gente já entendeu que esse servo... Gente, é verdade, viu como eu não entendia mesmo? Eu tinha problema com todas as partes da parábola. A gente já entendeu que tipo de relação era essa, já percebeu que te fala sobre a lei do trabalho, que nós somos cobrados na medida do que nós temos consciência e que Deus também é muito bondoso conosco, porque uma esquinha de esforço que a gente faz é abençoada e multiplicada. Mas aqui, por que ele distribuiu os talentos de forma tão diferente? Por que 5, 2 e 1, se está lá no livro dos Espíritos, lei de igualdade, maravilhosa, e fala ali, dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Brilha para todos, mas está brilhando mais pro lado de cá, né? Será que é isso? Pois é. Aí vamos lá. Se a gente tem aqui, se nós somos os senhores, né? E a gente resolve distribuir tudo igual para todo mundo, será que todo mundo vai alcançar a maçã? Não vai. Não vai. Mas não vai alcançar a maçã porque ele é muito ruim? Não. É porque ele é ruim, necessariamente? Não. Mas ele é diferente desse, não é? Quer dizer que ele é pior? Não, ele é diferente. Se fosse passar num buraco pequeno, quem ia sair melhor? Esse ia sair melhor. Ah, tem pointer, né, gente? Esse ia sair melhor. Não sou tecnológico. Esse que ia sair melhor. Então, olha uma alternativa boa. Distribuir de acordo com as características e habilidades. Então, para o que é muito baixinho, vamos lá, 2 caixotes. Para o que já é mediano, toma lá, 1 caixote. E para o que não precisa do caixote? Tudo bem, só vai para a árvore sem o caixote. O que isso está mostrando para a gente? Que a distribuição aconteceu segundo a capacidade. Isso está lá na parábola também. Ele fala, o Senhor distribuiu os talentos de acordo com a capacidade. Então, esse Senhor, Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece as nossas habilidades, as nossas aptidões, as nossas particularidades. E de acordo com elas, Ele nos concede o que a gente precisa. Desse jeitinho aqui, ó, na medida exata. Porque é de acordo com as nossas capacidades. Então não é injusto, mas é uma justiça que analisa caso por caso, bem particular. E aí a gente pode pensar assim, mas por que existem essas habilidades diferentes? Por que um é mais capaz, o outro é menos capaz? Isso está relacionado com as nossas encarnações. Quando Kardec pergunta por que não foram outorgadas as mesmas aptidões a todos os homens, os espíritos respondem que Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Então, seja com 5 talentos, seja com 2, seja com 1, nós temos um papel útil a desempenhar com eles, com qualquer talento que a gente receba na nossa vida. E ele é de acordo com as nossas capacidades e aptidões. Isso quer dizer que a gente vai acertar sempre? Não. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Por quê? Os aprendizados são assim. A gente tem aqui um talento para exercitar. A gente vai exercitar como? Através da lei do trabalho. Conforme a gente for trabalhando com esse talento que a gente recebeu, a gente vai multiplicando, a gente vai desenvolvendo isso. Às vezes a gente recebe um parente difícil que turra a nossa paciência. Nossa, mas isso é talento? É talento.
Porque talento é tudo que a gente recebe para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa multiplicar. E aí, esse parente nosso nos ajuda a trabalhar a nossa paciência. E vai ser nesse exercício e nesse trabalho da nossa paciência que a gente vai multiplicando e dilatando essa paciência. E aí a gente vai tendo uma aptidão maior, vai dilatando nossas capacidades. E isso vai acontecendo por sucessivas reencarnações. E nos ambientes mais diversos. É na família, é no centro espírita, é no local de trabalho, é com a gente sozinho, que às vezes a gente tem tanta dificuldade de lidar com a gente mesmo, é com os nossos problemas de saúde, ou com as alegrias que surgem na nossa vida, com os nossos dons. Todos, sem exceção, são talentos. Até as enfermidades, até as dificuldades, porque todas são oportunidades para que a gente trabalhe, frutifique e cresça e consiga seguir nesse caminho da evolução. E aí, a gente pode falar, tudo bem, dividir diferente, mas um só é muito pouco. Não dá para fazer nada com um, porque se você perde um, você está zerado. Então não dá para fazer nada com um. Lamento. Só assim, se tivesse 1,5, 2 mais 1, não dá. Será que é pouco ou será que é suficiente? E aí, o que é muito legal? A gente se identifica, né? Quando ele fala assim, mais um só, fiquei atemorizado, escondi. Se eu tivesse 5 eu me arriscava, se eu tivesse 2 eu me arriscava, mas com um não dá. Porque isso é muito semelhante, na verdade, ao que a gente faz. A gente fala assim, agora eu não vou poder fazer não, porque eu não tenho muito tempo. Se eu tivesse mais, eu fazia. Mas agora não dá, tá bom? Aí alguém vai e pede uma ajuda pra gente de dinheiro. Ai, não dá. Eu tenho muito pouco, tá muito apertado. Mas se eu tivesse mais, eu te ajudava. Ou então a gente vai fazer uma coisa e a gente fala assim, agora não. Depois que eu conseguir a promoção, depois que eu conseguir minhas férias, depois que eu formar na faculdade, depois que... E a gente vai só deixando, porque o que a gente tem agora não dá. É insuficiente, é muito pouco, a gente esquece que é de acordo com as nossas capacidades, a gente esquece que o que a gente recebeu é de acordo com as nossas aptidões e vira muito pouco. Agora não dá para dividir, não dá para multiplicar, dá para guardar, ficar aqui, deixar só do tanto que tá. Não dá para multiplicar. Óbvio que existem situações na nossa vida que a gente realmente está numa situação difícil, que a gente realmente está apertado e não tem condição. Mas se a gente não tem condição financeira, será que a gente também não pode ter tempo? Ou será que então se a gente não tem tempo, a gente não pode desenvolver a paciência? O que a gente pode fazer dentro da situação que a gente está? É uma coisa legal da gente pensar. O que eu tenho condição de multiplicar agora? Em cima de que eu vou trabalhar? Porque senão a gente vai só adiando. E aí a gente não vê que esse pouco, ele é suficiente, porque ele é de acordo com as nossas capacidades de agora. Então não adianta pensar assim, não, porque se eu fosse igual o Chico, se eu fosse médium, eu ia fazer o que o Chico fez, mas agora eu não posso ajudar, porque eu não sou médium. Ou, mas se eu tivesse nascido em Minas também, se minha vida fosse daquele jeito, eu ia ter feito isso e isso, mas agora não dá. E a gente fica querendo fazer coisas muito grandes, e a gente não faz o que está na nossa vida. E o nosso encargo e o nosso talento é qual? O nosso talento é o que foi concedido a gente. Porque ele foi concedido de acordo com as nossas capacidades. Então, se foi concedido esse talento, abraça. Ele é seu. Abraça, ele é seu e multiplica. Porque a gente vai multiplicar e depois que a gente multiplica, a gente não vai ficar mais pobre. Pelo contrário. A gente entra para a abundância, então tudo que a gente multiplica, volta para a gente. E tudo que a gente trava, tudo que a gente paralisa, vai embora. Quando a gente está com a nossa mão fechada, né? A gente está aqui, vamos supor, me deram um relógio. Eu fecho para não perder de jeito nenhum. Eu não perco, mas eu também não recebo nada. Porque eu não estou aberta. E é importante a gente se abrir. É importante a gente permitir esse fluxo de abundância na nossa vida. Porque se a gente não frutifica, qual que é a colheita de quem não frutifica? Vazio. Por isso que lá no final, o que vai acontecer? Ele vai virar para esse servo e vai falar assim, até o que tem será tirado. Quando ele fala, para quem não tem, até o que tem será tirado. Porque ele não teve a disposição, ele não teve o trabalho.
Então, até o que estava temporariamente com ele foi tirado. Ele não plantou, ele não fez um plantio para ter algo para colher depois. E aí, o que aconteceu? Esse um foi transferido para quem já tinha, porque é o fluxo da abundância. Quanto mais a gente tem, e mais a gente tem no sentido mais clareza, quanto mais consciência, quanto mais dedicação, quanto mais trabalho, mais vai frutificar os nossos talentos. Mais vão frutificar os nossos talentos. Da bondade, do amor, da justiça, da misericórdia, da paciência. Vai tudo frutificando. Bonito, né? Muito bonito. Aí a parábola vai ficando bonita. Antes eu olhava, achava, né? Agora. E olha só. Ele diz, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre muito te colocarei. Fidelidade. Fidelidade é compromisso. E o compromisso começa nas pequenas coisas. É aquilo, né, que a gente ouve da nossa mãe quando é pequeno. Olha só, não vai roubar a borracha do coleguinha, né? Vai ensinando pra gente nas pequenas coisas, para que a gente não faça nas grandes. E é isso, é a gente pensar que o nosso compromisso é hoje, é com o encargo que a gente tem, é na família que a gente está, no emprego que a gente está, ou no desemprego que a gente está. Sabe, na situação que for, na casa espírita, ou quando, como eu disse, a gente estiver sozinho, é aí que são os nossos campos de trabalho e as nossas oportunidades. E mais um elemento muito interessante é a gente pensar, se esse servo sabia disso, ele sabia da lei do trabalho, ele sabia de tudo, por que ele escondeu se ele sabia de tudo isso? Porque ele estava atemorizado. E aí é um alerta muito importante para a gente tomar cuidado com o medo na nossa vida. Ele ficou atemorizado e o medo paralisou a vida dele. Por causa do medo, o que ele fez? Enterrou. Porque o medo aumenta a lente dos problemas que a gente tem. Um problema menor parece um perigo gigantesco. Ou então faz a gente focar no problema. Em vez de a gente pensar na solução, a gente começa a pensar muito no problema. E aí eu começo a pensar, como é que eu não vou perder? Como é que eu não vou perder? Enterro. Em vez de pensar, como eu vou desenvolver? Será que eu vou pedir ajuda para o que tem 5? Vejo se ele me empresta 1, se eu perder aquele. Será que ele me ensina como é que ele multiplicou? Em vez de eu começar a pensar em várias possibilidades para eu aprender e para eu crescer, eu vou me focar no não perder. Olha que coisa. Então, o medo por si só ele não é ruim. O medo ele é importante para a gente, para a nossa vida, faz a gente tomar cuidado, não se colocar em risco. Então, ele tem uma importância na nossa vida. As emoções por si só, elas são amorais. Mas tudo tem um limite, né? O equilíbrio. A gente não pode deixar ele tomar conta da nossa vida e fazer a gente paralisar todos esses talentos, tudo isso de bom e maravilhoso que tem na gente. Toda essa essência divina que está aqui, ó, latente, esperando para ser multiplicada. E aí, ó, se joga. Vamos na confiança, porque a gente não está sozinho. Foi concedido de acordo com a nossa capacidade, já é uma coisa boa, que a gente tem capacidade, a gente pode. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas a gente pode. Então a gente levanta a cabeça, a gente tenta de novo. Porque o erro, ele é também uma evolução, ele vem junto com uma evolução. Que quando eu tento, erro, eu já aprendi uma coisa que eu não sabia antes. Então errando eu evoluí. Eu já estou na frente do que eu estava antes, eu já não estacionei. E aí, além da gente pensar na nossa confiança na gente, na nossa capacidade, a confiança em Deus também, que está aí, ó, de braços abertos para nós, que está nos nossos amigos, que está na nossa família, que está dentro da gente, que está com a nossa espiritualidade bondosa, que também nos ajuda, nos intui. Então, essa confiança e a dedicação. Que aí também não é só, confia em mim, confia em Deus, está tudo certo, vai multiplicar. Não, lembrando da dedicação, lembrando do trabalho. E aí, qual que é o contexto dessa parábola? Que tudo isso acontece. Essa parábola, ela está antecedida pela parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens vai haver o retorno do noivo, né? Não sei se vocês lembram, mas vai haver um retorno do noivo e elas não sabem quando esse noivo vai voltar. Então a mensagem fala sobre a gente estar esperando, ter essa expectativa e vigiando durante essa espera, porque a gente não sabe quando. E olha que interessante, porque logo depois dessa parábola,
que fala sobre a importância da gente vigiar, vem uma segunda, que fala, olha só, vigia, fica atento, mas trabalha. Não vigia de braço cruzado. Vigia trabalhando, vai aproveitando o tempo que você tem. E em seguida dela fala sobre o retorno do Filho do Homem. Então, as três trazem essa mensagem. Então, nesse contexto de retorno do Senhor, esse contexto de prestação de contas, o Haroldo Dutra relaciona isso até com a transição planetária. Mas isso é um pouco avançado para mim. Então, na minha compreensão, acho que pode ser até mesmo o nosso retorno ao plano espiritual, que já é um momento de prestação de contas. Não com um juiz implacável, mas prestação de contas com relação à nossa consciência, com esse Pai bondoso, com esse Senhor que nos concedeu talentos, confiando na nossa capacidade e confiando nessa nossa capacidade de multiplicação, para que a gente possa participar da abundância com Ele. Não é uma prestação de contas malvada. E aí, pensando nisso, isso aqui eu já falei antes, né? Que é sobre a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Sobre não ser contraditório com a lei de ação e reação, né? Isso aí a gente já falou. E pensando nisso, eu trouxe um vídeo que ele ajuda a gente a refletir um pouco sobre essa questão da prestação de contas, sobre esse retorno ao plano espiritual. Pode dar play? Pode dar play? Oi, Daniel. Beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo nessa sua última encarnação. Beleza, consciência? Vou te responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que, é claro... Oi, Daniel. Beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo nessa sua última encarnação. Beleza, consciência? Vou te responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que, é claro que eu peguei com muita garra essa encarnação, todo mundo viu que eu estava focado ali no campo, estava querendo botar o melhor de mim ali. Dentro de mim, eu estava proposto a fazer o melhor possível. Você considera, então, a maneira como você levou essa sua última vida o melhor que você podia fazer? Eu acabei de morrer agora, né? Você viu que a minha encarnação acabou agora, quer dizer, eu também tô tonto, tomei aquele problema da perturbação que você fica, né? Mas estamos seguindo. Eu acho que todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? Tudo bem, a torcida às vezes espera da gente mais, mas a gente ali, você tá no campo, não é a mesma coisa que você tá assistindo. Você reparou isso? Não é a mesma coisa. Eu estava ali, estava com toda a dificuldade do mundo. Porque há muita pressão em cima de você, entendeu? Então, botando pra frente, eu botei, dentro das minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda essa sua vida, você teve muita saúde, nasceu entre pessoas que te amavam. Dificuldade de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro para, de repente, ter tudo que você queria ter, né? Quer dizer, eu amava minha mãe. Se ela fosse mais rica, eu teria um pouco mais de carinho. Não é isso. Assim, eu acho que eu quero ter coisas boas. Porque você vê as pessoas tendo, você quer ter também. Entendeu? Isso é errado? Não sei. Mas eu preciso de mim. Então, desde muito cedo, muito pequeno, eu tive que sair para arrumar trabalho para ajudar minha mãe. E achou? Minha mãe sempre no mesmo lugar, porque eu também saí de casa também. Ela ajudava. Não, trabalho. É relativo, né? Porque você pensa que é trabalho. Trabalho, tudo é trabalho. Eu estou respirando e trabalhando. Porque eu também estou ajudando aqui a trocar o ar. Entendeu? Você tem que pensar que, de repente, você não tem condição de encontrar o trabalho que você quer. Você sai focado na rua. Você vai, eu quero achar o trabalho. Tão focado para frente, que o trabalho está do lado, você passa e não vê. Entendeu? O foco demais também, às vezes, é ruim. Meu foco é fechado. Entendeu? Eu sou daquela pessoa que tem problema de foco fechado. Vou para frente assim. O trabalho estava do lado, não vi. Às vezes eu falo também no Rio de Janeiro. Eu recardei no Rio de Janeiro. É muito calor. Você tem condição, às vezes, você está andando, você para um pouco também para tomar uma coisa gelada, conhecer os amigos, conversar. Entendeu? Quando você vai ver, passou um dia, passou uma semana, passou a vida inteira. Entendeu? Mas eu estava focado Daniel, nisso. Desculpa, eu não estou entendendo nada. Você, quando precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque o que vimos daqui foi você passar boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e comendo Doritos. Foi? Parecia Doritos daí, né? Era um livro. Você já leu atrás do Doritos? É muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade, ajudou ou não ajudou sua família? É relativo, né? Assim, eu acho que, de repente, família pra você é uma coisa, a minha é outra, né? O que é família pra você? O pai e a mãe é uma coisa, biologia que você precisa pra poder você reencarnar. Entrei na Terra, cheguei lá, tive uma família. Só que, assim, a minha mãe, ela estava muito dentro de casa também. Ela também podia fazer um pouco por mim. Entendeu? Porque aquele sofá tinha que ser trocado também. Tinha uma pau ali naquele sofá ali que você não tinha condição de deitar. Você só podia sentar de um lado ou do outro lado desse pau. Eu, às vezes, queria ver televisão deitado.
Não podia. Quer dizer, as pessoas da família não pensavam em mim. Tá ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações. Olha só. Essa vida vai bombar. Vou dedicar meu tempo a ajudar os mais necessitados. Vou dar um bom exemplo para a galera à minha volta. Amparar geral, consolar, amar o próximo. E o que parece, você não fez nada disso, né, Daniel? Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? Reformular a pergunta. Você teve algum compromisso com o que se propôs a fazer? Eu não entendi a pergunta ainda. Você pode fazer de novo? Compromisso. Significado. Compromisso, comprometimento. Aplicação numa frase. Daniel, você pode ou não pode responder a pergunta? Olha só, vou meter real com você, garota. Vou meter real, olha só. Eu não tirei essa vida para trabalhar. Essa vida eu tirei para descansar. Eu tirei para mim, tá? Porque eu tô vendo de muita batalha, entendeu? Essa vida eu queria mesmo relaxar um pouco, ter um pouco... Eu tenho eternidade pela frente, garota, entendeu? Eu vou poder usar a minha encarnação na frente para poder ser melhor, para poder evoluir. Custa nada eu tirar uma vida para mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouco em mim também. Amar a próxima como a si mesmo. Eu quero o si mesmo agora. Essa é a vida do si mesmo. Entendeu? A próxima vai ser a vida do próximo. Tá? E a anterior? Na vida anterior, eu também tirei pra descansar também. São 5 vidas que eu tô descansando aqui. Tá? Porque a que eu trabalhei foi muito pesada pra mim. Foi muito puxada. Eu trabalhei no Egito. Tá? Eu tava carregando com as pedras lá. A pessoa fala que é ET. Não teve ET naquilo não. E ter esse lombo aqui, carregando pedras toneladas nas minhas costas, eu e meus amigos do Egito ali, da Baixo Nilo ali, tá? A gente sofria muito sem ter uma lei trabalhista que nos protegesse, sem ter condições financeiras, sem ter SUS, sem ter uma UPA, pra você naquela insolação que aquele negócio pegava, tá? É muita areia que entra dentro da sua cueca, são 3 vidas pra tirar a areia toda da cueca de uma pessoa que trabalha ali, tá? Mas agora a próxima vai ser legal. A próxima eu vou realmente me focar na evolução. Você vai ver, a próxima vez que eu pisar no campo, eu estarei ali disposto, completamente cego na minha revolução. Pisar em campo? Desculpa, Daniel, sou o primeiro a te dar essa notícia. Mas o que sabemos é que por ter desperdiçado mais essa oportunidade, você não será mais titular do time da Terra por um bom tempo. Vou ficar no banco de reserva de novo, né? Pelo amor de Deus, essa não. Não, pior. Você foi escalado por um time de uma divisão bem abaixo. Eu vou pro Vasco? Não, calma. Não existe penas eternas. E aí um pouco de humor, né, pra nossa sexta-feira, pra gente pensar sobre tudo isso com leveza também. Pensar nessa nossa oportunidade que a gente está recebendo nessa encarnação. Que a gente sabe que quantas vezes, né, a gente não pede, implora por uma reencarnação, essa oportunidade de evoluir. Que a gente possa avaliar nosso compromisso com o trabalho, com a nossa evolução, seja na situação que a gente estiver. Que a gente possa olhar para os nossos talentos e pensar quais são os talentos que eu tenho na minha vida, que talentos que eu recebi de Deus. Ter esse momento de gratidão pelos talentos que a gente recebeu. Pensar em frutificá-los. Não ficar se comparando com o talento do outro. Mas o outro recebeu isso, o outro recebeu aquilo, porque é de acordo com a nossa capacidade. A gente não precisa se preocupar com isso. Ou com o ritmo que a gente está conseguindo avançar, se a gente está conseguindo multiplicar de 5 para 10, ou de 2 para 4. Porque o que o Senhor espera de nós é a dedicação, o trabalho, o esforço. E Ele sabe recompensar tudo isso com o amor, com a abundância. E que a gente possa fazer mesmo que sejam as pequenas coisas. Se hoje eu posso ajudar com R$1 ou R$2, tá bom, eu ajudo com R$1 ou R$2. Lembra da viúva? Ela não deu muito mais do que todos os outros que passaram por lá? Então que a gente possa multiplicar com aquilo que a gente tem. E sobre as trevas exteriores, ele lança, né, o servo nas trevas exteriores. No vídeo fala sobre ele ser escalado para uma divisão inferior. A gente sabe que existem vários mundos habitados. E mundos em vários níveis de evolução. Então, uma relação com isso, essas trevas exteriores, né? Um planeta em outro nível de evolução. E pode parecer mal, pode parecer uma punição, mas é mais uma vez a bondade, que não nos deixa sem a oportunidade de recomeçar e que nos coloca em um ambiente que está mais atrasado para que a gente possa ser útil lá e despertar para o trabalho. E para que a gente possa perceber que o pouco que a gente tem não é pouco, é suficiente. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Muita paz e muita luz para vocês. Beijo. Gabi, muito obrigada
pela leveza, pela mensagem, pelo recado tão bem colocado. Na semana que vem, a parábola será da ovelha perdida. Então, nós estamos com um encadeamento aí de parábolas, de ensinamentos que certamente vão enriquecendo a nossa maneira de ver os ensinamentos de Jesus. Obrigada, Lina. Nós temos sorteio. Quem será que vai ganhar o livro? Quem será o sortudo? O número que a Gabi tirar é o que vai estar na mensagem. E aí quem tiver com o número ganhou o presente. E olha que beleza, é voucher, né? Pode escolher o livro na livraria, ótimo. Gabi. Muito bem. Então é só agora no final ir na livraria escolher o seu livro, tá? Que bom. Muito bem, muito bem. Lembrando que amanhã, sábado, é dia de evangelização. Também por ser o... Peraí. Sim. E domingo, por ser o primeiro domingo do mês, é dia de visita ao abrigo do Cristo Redentor, lá em São Gonçalo, que nós fazemos às 14 horas. E basta a gente se encontrar lá na entrada do abrigo às 14 horas, fazer a visita das 14 às 15. Tá? Uma equipe de nossa casa vai todo primeiro domingo do mês. Tá? Meus irmãos, então, com isso e com essa belíssima parábola dos talentos em nossas mentes, vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, querido benfeitor de nossas vidas, estamos aqui reunidos em Teu nome para Te agradecer, Mestre. Então, Senhor, auxilia-nos para que possamos nos auxiliar e auxiliar aqueles que nos circundam. E nesses momentos, Mestre, em que nossas mentes buscam aqueles mais próximos de nós, necessitados do que passam por nossos pensamentos, estejam eles nesta fase da vida ou já no plano espiritual. Abençoa esta casa, que ela possa ser, Senhor, multiplicadora de bênçãos. Abençoa o nosso trabalho.